Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional, e eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na Escola Harmonizar e trabalha há mais de 25 anos com consultorias, com atendimentos e com formações, orientando profissionais a terem mais clareza dos seus potenciais e dos seus desafios para poderem planejar e decidir melhor suas estratégias e ações nos negócios e na vida. E como formador, eu ajudo você, estudante, a desbloquear seus medos para praticar astrologia, transformar seus conhecimentos e sua paixão em oportunidade de carreira e negócios e dar os seus primeiros passos como astrólogo profissional, com os cursos de formação básica, com o meu programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, com o grupo de supervisão para a prática e com a especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com essa proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita e já ativa o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo. Deixa seu like, porque de fato, gente, isso é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e dessa forma ajudar no crescimento do canal. E, lógico, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar de conhecer o meu trabalho. A lua crescente em Capricórnio agora traz disciplina, força e resistência para manter a trajetória e enfrentar as adversidades sem perder o foco nas metas e nos objetivos. Um período aí potente para materializar sonhos, ideias e aspirações, lembrando que a fase crescente é também a fase de retificações do planejamento feito na lunação, na lua nova desse mês. A lua vai transitar da fase crescente em Capricórnio, que acontece dia 10 de outubro, para a fase cheia em Carneiro, no dia 17 de outubro, trazendo um período muito favorável para expandir as ações, para crescer e desenvolver ideias e relacionamentos. É excelente para aumentar o repertório intelectual e fazer networking. No período de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal que vai de Peixes a Gêmeos, trazendo energias para dissolver, para iniciar, para enraizar e comunicar empreendimentos e projetos. Semana mágica pela frente, anota aí, pessoal, com super aspecto de Vênus-Netuno, de Vênus-Plutão, de Sol-Júpiter, tudo de bom. Mas também uma semana que pede atenção com os desafios de Mercúrio e Plutão, de Sol, Marte e Vênus, Urano. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 13 a 19 de outubro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei para você, fica comigo até o final desse vídeo e já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. Dessa forma, você também me ajuda a cumprir o objetivo desse trabalho, que é o trabalho da Astrovisão, que é espalhar informações astrológicas úteis e de qualidade ao maior número de pessoas, para que todos possam ser beneficiados com as dicas da semana. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos trabalhar então? Vamos lá. Bom, astrovisão, vocês sabem que eu sempre começo fazendo ali um resuminho do que a gente tem nesse período, já que acontece sempre de quinta-feira. Então, fazemos a astrovisão aqui quinta-feira em formato estreia. Estamos num novo formato, era um formato live, e de um mês e meio para cá a gente começou a fazer o formato estreia, mas permanecendo a data que é quinta-feira. Então, eu faço sempre um resuminho do que a gente tem para começar a semana. E temos agora, gente, a lua crescente. Agora, dia 10 de outubro, a lua crescente. Portanto, estamos falando do dia de hoje. Hoje tem a lua crescente no signo de Capricórnio. A fase crescente, pessoal, é aquela fase excelente para retificações do planejamento. Então, fizemos o planejamento na lua nova, fizemos ali no início do ciclo lunar, e o período que a gente tem de fase crescente, que é o período que a fase posterior à lua nova, é aquele momento
que a gente ainda pode consertar, alinhar o curso, ou seja, a trajetória do que a gente vinha fazendo. Ou seja, dá tempo de mudar alguma coisa, dá tempo de fazer uma retificação. Por isso que ela é uma fase produtiva. E em Capricórnio, que é onde acontece essa lua crescente, se torna ainda mais produtiva nesse quesito de estruturação ou de reestruturação, de uma disciplina, de uma energia de estruturação interna, inclusive emocional, para que a gente tenha essa disciplina de manter, né, ou precisar de uma reestrutura naquele planejamento. Então, é agora. Agora, por quê? Porque a fase de análise, portanto, a fase da análise da astrovisão de hoje, que vai ali do dia 13 de outubro até 19, portanto, já estamos falando da próxima semana, já começa aquela transição para a lua cheia. E sabemos que na lua cheia já não dá mais para consertar nada. Então, o momento agora de olhar para essa estrutura, e não só do planejamento, vamos pensar que a Capricórnio favorece todo tipo de estrutura, então também é o momento de olhar estruturas emocionais, estruturas de parceria, estrutura do próprio negócio, fundamento do seu negócio, as bases do seu negócio, a questão administrativa, ou seja, muito produtivo para as questões administrativas, de gestão, questões que você tem que ali mexer, coisas que você vinha pensando ou que já está no planejamento mesmo desse mês, colocar isso em prática e colocar isso com foco, tá bom? Com uma disciplina mesmo de materializar, de concretizar. No entanto, iniciamos a semana, portanto, anotaram aí, né? Esse período agora de quinta até domingo, temos essa força muito grande de lua crescente no signo de Capricórnio, tá? Aí, gente, começamos a semana, então vamos lá para a análise agora da semana mesmo aqui que eu preparei. Então a gente inicia a semana com algumas atenções. Então, os desafios da semana que eu falei logo no comecinho aqui, já é no início, tá bom? No início da semana, então a gente tem aí dia 13, já o dia 14, com desafios, e dois desafios importantes, vou falar, aliás, três desafios importantes. Então, temos aí Mercúrio fazendo um desafio com Plutão, quadratura Plutão, temos o Sol fazendo quadratura a Marte, temos Vênus fazendo oposição a Urano. Então, vamos por partes, né? Iniciar a semana no domingo, tá? A gente fala sempre do início da semana, no domingo, a gente tem Mercúrio fazendo quadratura a Plutão, e esse é sempre aquele aviso, aquele desafio, aquela recomendação com relação ao que a gente fala, ao que a gente entende, porque é uma tendência, e é uma tendência grande, é um aspecto que traz aí essa tendência mesmo de erros na comunicação, mas por atitudes ou pensamentos mais dogmáticos, mais radicais, mais inflexíveis. Então, Mercúrio quadratura Plutão é um desafio que dificulta um tipo de flexibilização que é natural do astro Mercúrio. Quando a gente fala de Mercúrio, o astro tem a ver com a questão da negociação, do comércio, das trocas e, lógico, da flexibilidade. Mas esse é um aspecto que dificulta isso. Então, não iniciamos muito bem a semana para questões aí de acordos, tá bom, gente? Então, o início de semana não é o melhor momento para reuniões, por exemplo, onde tem que se chegar num comum acordo, ou numa resolução, ou numa solução onde todos vão sair ganhando. Não é. É uma semana que inicia com outro tipo de aspecto positivo, que eu já vou falar, mas com esses desafios, e o desafio é logo de Mercúrio, que é um planeta fundamental para os negócios, já que ele rege tudo isso, as negociações, os documentos, os acordos, os contratos, essa parte toda de documentação. Mercúrio quadratura Plutão também traz o desafio de manipulações da comunicação. Então, muita atenção com aquilo que a gente escuta. Estamos numa era, né, de fake news, então muito cuidado com tudo, porque é o aspecto que mais facilita essas manipulações da notícia, por exemplo, da informação, do boato, e tem sempre alguém tirando alguma vantagem em cima disso. Então, cuidado com esses com golpes, com coisas que são manipuladas, principalmente por trás, pelas costas. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco nesse aspecto. E o outro aspecto que pede uma atenção, e aí é já na segunda-feira, portanto, a gente está falando do dia 14 de outubro, é a própria condição que está no mapa, já no mapa da lua cheia. Já vou mostrar isso no final aqui
da astrovisão, eu sempre abro a tela, compartilho com vocês, para vocês verem o mapa, que é justamente a ferramenta que eu utilizo aqui para fazer essa análise, e esses aspectos já está lá nesse mapa, que é o Sol fazendo a quadratura Marte, e também a gente tem Vênus fazendo oposição a Urano. Então, dois aspectos, e juntando ali com Mercúrio fazendo ali a quadratura Plutão, temos assim um combo de desafios logo no início da semana, que comprometem exatamente as nossas ações, as nossas comunicações e as nossas relações. Então, estamos falando de três coisas fundamentais quando a gente fala de negócio, quando a gente fala do nosso trabalho. Então, bastante atenção. Sol quadratura Marte dá uma tendência também de decisões assim muito autoritárias e às vezes até agressivas, muito individualistas, muito egocêntricas, onde a gente não está pensando muito no bem comum, não estamos pensando na outra parte que está envolvida ali na nossa negociação, uma atitude mais egoísta, mais egocêntrica e mais individualista, beirando ali talvez uma possibilidade de agressividade também. Então, assim, pavio curto, é isso daí, tá? Um pavio curto. E para decisões, quando a gente tem que tomar decisões no calor das emoções, nem sempre as decisões são decisões racionais e boas para a gente, no médio e no longo prazo. Então, tomem cuidado, porque são decisões muito imediatistas, que a gente não está pensando nesse médio, e às vezes não é nem o médio muito longe, é ali, a semana que vem, por exemplo. Tomamos decisões agora que dificulta a nossa semana na próxima semana. E Vênus oposição Urano, que também é uma outra indicação e um outro desafio que envolve a questão de pavio curto também, mas aí é mais nas questões relacionais. Então, falta de paciência na relação, falta de paciência com o sócio, com o parceiro, né, com o seu cliente também, possibilidade de ruptura de contratos, de acordos, aquilo que estava acordado de repente não está mais. Tudo isso por quê? Porque é bastante energia, são tensões. Quadraturas e oposições geram tensões. No entanto, gente, é aquilo que trabalhamos aqui nesse canal e, portanto, trabalhamos aqui, inclusive lá no meu perfil do Instagram. Se você não me segue, segue, tá bom? Astrologia para Negócios, lá no Instagram, vai lá e me segue por lá. Mas dentro da minha linha de trabalho, dentro do meu tempo aí de experiência profissional, trabalhamos com a ideia de utilização desses aspectos e utilização da informação, porque senão, ao meu entender, de que vale a gente saber que as coisas estão ali no céu. A gente precisa entender como usar essas questões para o nosso dia a dia, de uma maneira prática, de uma maneira eficiente, que a informação possa ser útil, como eu falo sempre no início aqui da Astrovisão. Então, apesar de iniciar a semana com aspectos desafiadores, a gente pode utilizar essas informações e utilizar essas energias de desafio justamente para ações que tenham a ver com isso. Então, gente, essas informações, por exemplo, ligadas a Mercúrio e Plutão, é um aspecto que traz dificuldade para negociações? Traz, mas ele ajuda no foco. É um aspecto que ajuda na profundidade, na intensidade, na descoberta de coisas que não estavam sendo vistas. Então, olha que interessante, o mesmo aspecto que dificulta um acordo é o mesmo aspecto que pode te ajudar a focar para que você descubra coisas e às vezes até informações que estão nas entrelinhas, que estão escondidas, que estão, de certa forma, longe do seu olhar. Então, um aspecto que ajuda a concentrar. Sol quadrado Marte, aspecto de dificuldade? Sim, de desafio? Exatamente, com as decisões muito imediatistas, mas se você está com falta de energia, se você está apático, se você não consegue tomar uma decisão, se você não consegue agir, aspecto que ajuda a tomar decisões. Então, dependendo da condição que a gente está, a gente pode utilizar o aspecto. Então, é aí que também entra o nosso autoconhecimento prático. Como é que você está nessa semana? Como que você vem acontecendo aí nos últimos tempos, desde a alunação. Então, isso é muito importante, a gente se observar, observar o que está em volta, observar as pessoas. Isso é o autoconhecimento, não a gente só ficar lendo livros de autoconhecimento, que isso não ajuda em nada se você não puser em prática, tá bom? E Vênus oposição Urano, aspecto que muitas vezes, sim, dificulta o acordo, dificulta às vezes até a formação ou a criação de parcerias de sociedade, ele dificulta. No entanto, se você está precisando de fato romper, se separar, tomar decisões que envolvam isso, esse aspecto é excelente. Então, faz aí a sua ponderação
põe na balança o que você está precisando e saiba como usar aspectos de dificuldade e aspectos de facilidade. A ideia é essa aqui, tá bom? Mas iniciamos a semana não só com esses desafios, a gente já inicia a semana com aquele aspecto tudo de bom que eu falei no começo. Então, a gente também, junto com esse quadro de desafios, a gente tem o Sol fazendo aspecto maravilhoso aí com Júpiter e já temos Vênus fazendo outro aspecto maravilhoso com Netuno na terça-feira, dia 15. Então, junto com os aspectos dos desafios, a gente tem aspectos envolvendo os dois benéficos do zodíaco, Júpiter e Vênus. Por isso que eu chamei a semana de mágica. Então, aproveitem, prestem atenção nos sinais, nas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, de aumento de repertório intelectual, de possibilidades de pessoas, parcerias que podem aparecer, clientes que vêm através da rede de contato de vocês. Por isso que eu falei no início também que é uma semana potente para o networking. É um momento muito bom para solicitar ali para o seu cliente uma indicação. Você faz isso? Então, isso é importante, gente. Você atendeu o seu cliente, você vendeu, pede uma recomendação. Aliás, já peço aqui, gente, se vocês estão gostando e gostam desse canal, compartilha, recomenda o canal para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que também se interessa por um assunto desses que a gente trata aqui no canal. E é dessa forma, você atende uma pessoa, vende para um cliente, pede a recomendação, pede a indicação, né? E faz o trabalho de networking, porque o máximo que pode acontecer é a pessoa não fazer. Tudo bem, o não é sempre garantido, mas você fez uma ação ligada aos aspectos de networking favoráveis da semana, que é Vênus, Netuno, Sol, Júpiter. Então aproveita, porque no meio de todos esses desafios que temos também as oportunidades. A gente precisa sinalizar, a gente precisa ver, a gente precisa prestar atenção, porque estão aí as oportunidades. O aspecto de Vênus-Netuno é também um aspecto de facilidade, facilita as questões ligadas a Vênus, portanto, facilita as questões de vendas, facilita as questões de relacionamento, tem questões financeiras, por exemplo, vendas que podem surgir, de repente está perdido ali, de repente aparece novamente, coisas que eu gosto de usar a palavra, como eu usei no começo, parece que é uma semana mágica, mas não é que é mágico, é que existe essa condição meio invisível. Netuno traz essa sensação de coisas que não fizemos nada e aconteceu. Não é bem assim, fizemos, demos início, tomamos atitude, e aí parece que num passe de mágica as coisas acontecem. E dá aquela sensação de, nossa, uma semana de muitas coisas, de oportunidade. Então, prestem atenção nisso, não fiquem tão presos no aspecto de dificuldade de Vênus-Urano, que é um aspecto meio picuinha, aquele aspecto de coisinhas assim, de brigar por brigar, né? Conflito por conflito, não chega a lugar nenhum, é um aspecto que dificulta exatamente o outro bom que tem depois. Então, no dia 14 a gente tem o desafio, no dia 15 a gente tem esse aspecto de facilidade. Outra coisa importante aqui, se você estiver chegando agora, ou para quem já está aqui, mas é sempre bom a gente pontuar, é que eu coloco aqui datas para vocês saberem quando que o aspecto acontece de forma exata no céu. Mas não é um liga-desliga, tá bom, gente? Então, dia 14 acontece, dia 15 não tem mais, desligou. Ligou no dia 15 outro, desligou no dia 16. Não é assim. Então, tudo que eu falo aqui está na semana vibrando, tanto que eu coloco daqui a pouco aí o mapa da lua cheia para vocês verem isso na semana ali. O mapa é semanal, o mapa são das fases lunares. Então, lembrem disso, não é liga-desliga. No entanto, é bom, principalmente para quem vai lá fazer a lição de casa de verdade, pôr na agenda, no planner, no seu caderninho, quem faz isso, é bom porque vai aprendendo também, vai acompanhando e vai podendo observar o que acontece com você no dia que o aspecto está exato. Porque aquele dia que ele está exato, o que significa isso tecnicamente falando? Significa que ele está mais forte. Um aspecto exato é um aspecto que não tem nenhuma orbe, ele está ali exatamente de acordo com o aspecto. É 120, ele está a 120 graus, não é 121, 122. Ele está em trígono exato. E quadraturas, oposições, a mesma coisa. 180 graus, 90 graus. Então, o dia que ele está exato, eu pontuo aqui para vocês, até como uma referência na agenda, porque a gente coloca ali na agenda a referência naquele dia, mas está vibrando na semana inteira os aspectos da semana. Isso é super importante, tá, gente? Até para a gente poder
avaliar depois a informação, como você vai aplicá-la no seu negócio, na sua vida. Então, saiba que depois usa a sua cabeça, sua mente, suas ideias e o seu processo mental para fazer a síntese desses aspectos também, tá bom? Isso é bem, bem importante. E aí, gente, no dia 17 de outubro, ou seja, estamos novamente juntos aí na astrovisão do dia 17, mas aqui sabemos as coisas antes. Dia 17, que é exatamente a lua cheia, portanto, olha, na quarta, terça-feira, no dia 15, já começa aquela transição da fase crescente para a fase cheia, que acontece no signo de Carneiro, no signo de Áries, no dia 17. Mas nesse dia, já vou falar dessa lua cheia, já vou até pôr o mapa aí para vocês. Nesse dia também temos o outro aspecto, tudo de bom, que é Vênus com Plutão, um aspecto de oportunidade, oportunidade de fidelização, oportunidade de aprofundamento na questão relacional, conhecer mais as necessidades do cliente. É uma semana interessante para se fazer uma pesquisa, para estreitar relacionamentos. Então, vamos pensar numa questão de parceria ou numa questão de uma reunião ali, um relacionamento que você já está cultivando, profissional. Essa semana, com esse aspecto de Vênus-Netuno, aspecto de Vênus-Plutão especificamente, é a semana boa para marcar uma reunião, aprofundar esta relação, aprofundar o tema, né? Imagino que você esteja fazendo no seu negócio, seja um trabalho, seja algo que você quer vender, seja uma parceria que você quer firmar, seja um projeto que você quer daqui a um tempo acontecer, mas precisam das pessoas, precisa das reuniões primeiro, é o momento. Muito bom, tá? Outra coisa importante e legal que está envolvido é que estamos no mês libriano, no mês de balança, e naturalmente já é um mês, Sol transitando pelo signo de balança, signo regido por Vênus, então naturalmente esse período solar, agora é outro calendário, gente, é o período solar, já é natural, já é facilitada todas as questões relacionais, portanto, o assunto vendas, o assunto relacionamento, o assunto parceria, o assunto sociedade está em jogo agora. Então, mais uma informação positiva para as ações que envolvam isso, envolvam essas questões, tá bom? De relacionamento. E Vênus-Plutão traz a oportunidade desse aprofundamento, traz a oportunidade de trabalhar, ó, outra coisa legal, pessoal, trabalhar as vendas estratégicas, trabalhar essa ideia de aperfeiçoar essa estratégia de venda ou a estratégia de abordagem de cliente, estratégia de próprio relacionamento. Então, o foco está muito forte essa semana no seu departamento aí de relacionamento com o cliente. Então, como está isso na sua empresa? É uma semana boa para se questionar, uma semana boa para reestruturar. Lembrando que a gente começa a semana com a fase crescente, então tudo que for retificações do seu planejamento é válido, e ao longo da semana a gente tem esses bons aspectos com Vênus. Chegando ali, então, na quinta, 17 de outubro, a lua cheia. Bom, lua cheia, gente, é o melhor momento, é o melhor período para expressar, para vender, para fazer lançamento, para aparecer. Então, não é mais o momento para você ficar quietinho ou olhando assim seu planejamento ou prospectando. Já não é mais. É aquele momento que você vai mesmo para as cabeças, vai mesmo para o campo de batalha, vai fazer o seu show. Então, é palco. Lua cheia é sempre o palco. Então, é aquele momento de mostrar. Por isso que a gente fala que é o melhor momento de vender, de lançar. E como a gente tem uma lua cheia no signo de Carneiro, estamos no eixo ali de Carneiro-Balança. É um eixo que fala da individualidade versus parceria. Portanto, é uma ênfase muito forte nesses assuntos de clientela, de individualidade versus cliente, sua estratégia de competitividade, como é que você mostra sua individualidade, como que você mostra seu pioneirismo. Se você é pioneiro em algum ponto, é o momento de mostrar, é o momento de falar, é o momento de aparecer com essa questão ali do seu negócio, tá bom? Outra coisa importante é que estamos falando também de todo o setor empreendedor. Carneiro, Áries, é o signo que trata do empreendedorismo, dessa individualidade nos negócios, principalmente. Pessoas que têm um trabalho de uma empresa, marca pessoal, por exemplo, que depende muito da sua pessoa, da sua individualidade. Você não está vendendo um produto, você vende um serviço. Então, toda a sua natureza entra aí, toda a sua pessoa, sua personalidade, sua energia, tudo isso entra. É excelente esse período para mostrar
quem é você, mostrar qual é o seu trabalho, como é que você compete. Quando eu falo compete, não é no sentido ruim, mas no sentido que, se estamos no mercado de trabalho, estamos todos numa competição de certa forma. Não é verdade isso? Quando você, consumidor, vai buscar um serviço ou um produto, você não faz pesquisa, você não pede orçamentos, você não faz uma análise, você não compra a primeira coisa que aparece na sua frente, ou pelo menos não deveria. Então, isso, competitividade. Quem está ali no mercado te mostrando um orçamento, aí passa para o outro orçamento, o consumidor vai analisar todas as questões. Não é só preço que envolve isso, principalmente serviço. Então, essa lua cheia no signo de Carneiro facilita você estar à frente do seu negócio, mostrando isso, mostrando então onde você é diferenciado, qual é a sua estratégia de competitividade, sua individualidade e até sua agilidade de estar à frente. Então, prestem atenção que é uma excelente oportunidade para você agir. Não é o momento, nem é semana para você ficar quieto num canto esperando. Nada de esperar. Aliás, lua cheia num signo que não espera, estamos falando de Carneiro, gente, o primeiro signo, aquele que tem o ímpeto, o impulso de ser primeiro, de ir na frente. Então, é o momento de mostrar, de ir na frente, certo? Vamos aproveitar isso. E aí temos a dica bônus, vou deixar já a dica bônus, porque eu já vou pôr o mapa para a gente ver, que é do dia 21 de outubro, portanto, estamos falando já da dica bônus da segunda. Eu sempre deixo isso para a gente adiantar ainda mais um pouco, tá bom? Que essa é a ideia. Que é um outro aspecto, tudo de bom, nem mencionei no começo, vou falar dele agora, que é Mercúrio fazendo um trígono Saturno. Esse é o famoso aspecto de disciplina na organização, na gestão, nos papéis, nos documentos, nos contratos, tá? Então, é uma estrutura na parte administrativa do seu negócio, excelente para organizar gavetas, organizar as coisas, excelente, por exemplo, para produção de conteúdo, porque te dá aquela, primeiro, uma produtividade nesse campo intelectual e da comunicação, e segundo, na parte de escrita também, de você escrever, de você produzir o seu conteúdo. Como a gente hoje em dia, todo tipo de negócio precisa produzir conteúdo para estar nas redes, para, se não estiver nas redes, a gente está em outras situações que vai precisar de conteúdo, então é canal no YouTube, é Instagram, é LinkedIn, são todas as redes sociais. Esse é um aspecto muito favorável para a gente conseguir produzir conteúdo, mas de uma forma otimizada, não perder tempo, conseguir ter foco, aspecto também de foco, porque traz a disciplina mental. Por exemplo, ajuda na linha de raciocínio, ajuda a criar uma linha de raciocínio coerente, uma linha de raciocínio objetiva, a gente não perde tanto, não fica perdendo ideias. Portanto, reuniões com aspecto desse são ótimas, porque tende a todas as mentes que estão ali dentro da reunião conseguirem ter um foco, uma vontade de chegar em soluções de forma mais prática, de forma mais racional e de forma mais otimizada, ou seja, nada de perder tempo com reunião que você fica falando lá 200 horas, não chega a lugar nenhum. Então, reuniões com esse aspecto são excelentes. Contratos, assinatura de contrato, contratação, momento bom também para fazer não só entrevista de emprego, mas até para contratar. Se todo o processo de seleção já está sendo feito, já foi feito, esse é um dia muito bom para contratar, para fazer ali, efetivar aquela questão. E, lógico, ajuda também na assinatura de documentos. Então, Mercúrio, Trígono, Saturno, essa foi a dica bônus. E agora, gente, vamos lá compartilhar. Vamos colocar aqui, compartilhar a tela com vocês, para a gente poder ver uma coisa que é bem legal. Vamos lá, a gente poder ver esse mapa, que é o mapa da lua cheia, né, gente? Então, vamos olhar aqui um pouquinho e vamos colocar aqui. Então, olha que legal, gente. A gente tem aqui, você que está me acompanhando desde aí do princípio que eu comecei a passar, a compartilhar a tela com vocês, que também é um recurso que eu venho usando não faz muito tempo, você sabe que eu mostro aqui para vocês exatamente esse andamento das fases lunares, que é o melhor jeito da gente ver. Então, semana passada, o que eu mostrei para vocês? Mostrei a Lua numa posição aqui, ó, em Capricórnio, que é onde vai acontecer a Lua crescente agora. A Lua crescente agora está aqui em Capricórnio, tá? Fazendo ali, ó,
a quadratura com o Sol. Isso é a lua crescente. Depois vamos ter na lua minguante outra quadratura, mas aí é minguante. Então é o quarto crescente, é o quarto minguante. Mas quando a gente fala da lua cheia, olha lá o que acontece. A gente tem a lua num signo, no caso o signo aqui ó, de Carneiro, o signo de Áries, tá? A posição dela aqui no zodíaco. E fazendo ali a oposição ao Sol que está no signo de Balança, fica até ingressar aqui no próximo signo do mês, que é o signo de Escorpião lá na frente. Então, gente, a lua cheia é aquele momento do ápice do ciclo. É aquela fase, como eu falei antes, que tudo vem à tona, tudo está à mostra, os nervos e emoções estão à flor da pele. É sempre um período que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as nossas decisões, com as nossas ações, porque sempre é um momento mais passional, tá? Então, qual é a minha proposta para vocês? Se observem nesse período, como você fica, porque cada lua cheia, gente, acontece num signo. E lógico que o signo, ele dá o colorido, ele dá a qualidade daquela fase. Mas a fase cheia é fase cheia. A fase cheia sempre traz uma informação da fase. A fase cheia é o transbordo do copo. É a hora que acabou, transbordou aquele copinho, não dá mais para ficar organizando coisas. Por isso que, normalmente, é um momento também de maior tensão, porque os nervos estão à flor da pele. Agora, vamos raciocinar comigo aqui. Uma lua cheia que já traz todas essas características e acontece num signo que é pavio curto, é o signo muito pavio curto, gente. Então, qual a tendência? A tendência é a gente realmente ser muito reativo, é tendência a conflitos. Portanto, uma lua cheia no signo de Áries, no signo de Carneiro, é realmente um desafio de conflitos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a tendência é a gente querer se precipitar, seja numa ação, numa decisão, e com isso faz a gente ser muito individualista, tomar frente, não deixar o outro falar, não esperar a pessoa, não ter paciência. Então, o pavio curto que eu falo é isso, a falta de paciência, irritabilidade. Então, são as tendências desse mapa, as tendências dessa lua cheia. No entanto, gente, a gente tem dois agravantes. E por isso que eu coloquei o mapa para você poder visualizar. A gente tem os dois agravantes, que são as quadraturas de Marte e Plutão a essa lua cheia. Então, se você agora olhar, estender o seu olhar, vamos olhar outros pontos desse mapa. Então, a gente tem Marte aqui, no signo de Caranguejo, fazendo oposição a Plutão, né, que está lá no finalzinho de Capricórnio, vai estar se preparando para ingressar definitivamente aqui em Aquário. Temos essa grande quadratura aqui. Portanto, temos a oposição e as quadraturas de Marte e Plutão envolvidos nessa lua cheia. Então, vamos acrescentar a atenção, vamos acrescentar um elemento de um pouco mais de atenção. Se a lua cheia em Áries já pede uma atenção justamente porque aumenta a reatividade, a falta de paciência, a questão de irritabilidade maior mesmo, aumenta isso, com Marte, que é o próprio regente dessa lua cheia, e Plutão, que tem bastante similaridade com Marte nesse quesito, né, de pavio curto principalmente, e de força mesmo, de radicalismo, muitas vezes muito radicalismo, a tendência é os conflitos escalarem. Escalarem em termos mundiais, em termos também, se já existe um conflito em andamento na sua vida, é uma tendência a aumentar esse conflito. Então, atenção, porque tudo que a gente já está num conflito, tudo que já está difícil, esse mapa traz uma possibilidade com esses aspectos, a gente fica muito individualista, muito imediatista. Então, não é uma boa semana para a gente querer tomar decisões assim muito precipitadas. Não é uma boa semana para tomar decisões de vida, tentando resolver tudo que você não resolveu o ano inteiro nessa semana. Não é. Porque toda a energia está muito intensificada. Então, qualquer decisão também pode ser tomada nesse calor da emoção, ou no calor da paixão, ou no calor da confusão, do conflito. E aí não vai ser uma decisão racional, uma decisão equilibrada, como o próprio Sol em balança pede. E os aspectos positivos, eles estão ajudando o quê? A trazer conhecimento, a trazer essa tendência de diplomacia. Então, gente, é uma semana para usar os bons aspectos e ponderar.
Não para você achar que você tem que tomar a decisão da sua vida ou do ano de 2024 na semana da lua cheia em Carneiro, com Marte e Plutão fazendo quadratura ali. Tudo bem isso? Entenderam como é que a gente vai lidar com essa semana? A gente vai aproveitar as oportunidades, ler os sinais que estão nas entrelinhas, porque os bons aspectos são aqueles que eu falei na análise. São os aspectos que trazem aumento de conhecimento, aumento de repertório intelectual, traz a possibilidade de conhecer, de trocar, de não ficar muito fixo, sabe, num único ponto. Não é uma semana boa para ficar fixo ali num único ponto da sua vida. Ao contrário, pulverizar as coisas. Júpiter está no signo de Gêmeos, faz o ótimo aspecto com o Sol, faz um ótimo aspecto com a Lua. Então, Júpiter está bem nessa lua cheia, ele está muito bem posicionado aqui, dando aspectos, dando energia positiva para o Sol e para a Lua. E Júpiter fala do quê? De otimismo, de olhar para frente, de fazer um movimento expansionista, um movimento de abertura e não de fechamento numa única direção. Tem que ser assim, senão não é bom, sabe? Tem que ser dessa forma. Se não está comigo, está contra mim. Essas posições são as posições radicais, que estão como desafio no mapa. E Júpiter está falando: bom, não pode não ser bem assim. Vamos estudar melhor, vamos trazer conhecimento, vamos expandir a nossa mente para olhar para várias direções e talvez até olhar para um futuro que hoje não está acontecendo e não estou vendo. Por isso que eu falei do imediatismo, tem que tomar cuidado com decisões imediatistas. O outro aspecto positivo que eu falei antes também é a posição de Netuno nessa história, com Vênus muito bem aspectado e também com Marte. Então, outro aspecto que ajuda a fazer um movimento mais expansionista. Netuno e Júpiter são muito parecidos nesse movimento de amplitude de visão e aumentar as conexões, aumentar os contatos, as oportunidades. Não está dando certo com aquela pessoa, você está lá meses tentando fechar um negócio com aquela pessoa e está fixado. Tão fixado que ficou obcecado. Esse tipo de comportamento é que não está favorável. Então, deixa de lado aquilo, olha para uma outra direção. Isso é Netuno-Júpiter. Olha para uma outra direção. Veja aquela situação sob uma outra perspectiva, sobre uma outra lente, sobre uma outra face do processo, para você enxergar coisas que você não tinha enxergado até agora. Quando a gente está muito obcecado com uma coisa, a gente não enxerga mais nada ao redor. Às vezes as oportunidades e às vezes a solução daquilo está passando do nosso lado, mas a gente não vê, de tão fixado que você está naquilo. Tem que dar certo, é aquilo que eu quero, está no planejamento de 10 anos atrás, eu quero que dê certo agora. Entende? Que é um radicalismo, às vezes uma fixação, isso é o desafio. Então, tudo que a gente fica muito fixado, a tendência é não chegar a nenhum lugar, porque a tendência é ficar, escalar o conflito, ficar cada vez mais enraizado no problema e, portanto, não aproveitar essas oportunidades que estão ao nosso redor. São sinais que às vezes a gente não vê. Então, tenha fé, ou seja, Netuno traz a ideia de acreditar, tenha fé em outras coisas, não é esperar cair do céu, porque não vai cair do céu, mas acredite que ao redor existem outras possibilidades, e às vezes muito melhores do que aquela que você está tão obcecado, querendo aquilo, tá bom? Então, quando você tem essa coragem, né, essa ousadia, que é um tipo de coragem também, a gente tem Marte muito bem com Netuno, quando a gente tem Marte muito bem com Vênus, temos aqui um grande trígono de Vênus, Marte e Netuno. Se você aproveitar essa energia de iniciativa, de ação, Marte traz isso, ação, iniciativa, pioneirismo, o próprio impulso, mas esse impulso tiver alinhado com uma perspectiva mais espiritual, eu digo espiritual não religioso, mas espiritual no sentido de conectar com coisas maiores do que aquele nosso mundinho do dia a dia, que aquilo, às vezes a gente vê aquele problema que virou um elefante na nossa frente, e é um problema que não é tão grande, mas ficou grande, porque a gente só olhou para ele e deixou ele crescer. Então ele ficou escalou, como eu falo aqui, escalou o problema, de tão obcecada que eu fiquei com aquilo. Quando a gente tem esse tipo de ousadia, como Marte e Netuno sugere, a gente extrapola ali, transcende. Quando você transcende, você é essa energia espiritual que enxerga coisas onde ainda não existe, mas você ousou visualizar, enxergar essas questões. E aí, como num passe de mágica, como eu falei no início aqui da astrovisão, como num passe de mágica, que a gente sabe que não é, aparecem coisas. Então,
Esses são os sinais, muitas vezes, as oportunidades que às vezes a gente não percebe, porque fica muito preso na picuinha, naquilo que está lá imediato, no probleminha que virou um problemão. Então, a proposta da semana é essa: vamos elevar o nosso pensamento, ou seja, elevar os olhos para o horizonte, olhar mais à distância, mais distante. Então, quando você olha com mais dessa maneira, você está ampliando a sua visão, ou seja, você está se dando o direito, de sonhar. E muitas vezes dando o direito de sonhar é quando você atrai as oportunidades para realizar aquele sonho. Mas se a gente está só olhando o probleminha, probleminha, problema do dia a dia, cadê a capacidade de sonhar? Você anulou tudo isso, ou seja, anulou os aspectos bons da semana. É isso, anotem isso direitinho, tá bom? Prestem atenção, então, nessa escalada de conflitos. Quando eu falo isso, eu estou falando em vários âmbitos, não estou só falando da nossa vida individual. Então, prestem atenção nas questões aí do dia a dia, cidades que têm muito movimento, cidades que têm já tendência a ter briga, briga no trânsito, briga por tudo. Tomar um pouco de cuidado. Lugares que já são mais pacíficos, não tem os passivos necessários, mas lugares que já estão em conflito ou que tem muita tendência a ter problemas e principalmente aumento até da violência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, toda atenção é pouca para isso, inclusive do ponto de vista individual. Se você é aquela pessoa que já tem tendência a ser assim, mais agressivo, mais violento, toma cuidado, porque é uma semana de aumento dessa energia, com mais vontade de brigar, com mais vontade de agredir, pode ser uma agressão, inclusive verbal, tá? Então, atenção, cuidado com isso. Lembra que Mercúrio está em quadratura Plutão no mapa. Falei desse aspecto. E também traz um certo radicalismo na comunicação. Então, atenção a tudo isso e vamos aproveitar os bons aspectos da semana. Então, gente, é isso. Espero que vocês aproveitem. Lembrem, pessoal, que agora temos, agora não, já há um tempo, mas eu venho sempre chamando aqui para vocês para irem para o meu grupo VIP ali no WhatsApp. Eu deixo sempre aqui o link do grupo VIP, que lá a gente conversa, você deixa sua dúvida, eu fico mais perto de você, consigo até te acompanhar no seu desenvolvimento, nas questões que você pode ter, e é o nosso grupo VIP. Então, lá também é onde pessoas que estão lá recebem sempre de antemão as promoções, os lançamentos, quando eu vou lançar curso, tem sempre um benefício grande em relação ao preço dos cursos, ou seja, é lá que você tem que estar. Portanto, entre ali no link e vai para o meu grupo VIP. É isso, excelente semana, a gente se encontra na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.